Antes de começar essa entrevista, eu queria tocar no assunto dos design sprints, que também se tornou bem popular nos últimos anos. E eu acho que isso se aplica mais às pessoas que estão começando hoje na área digital e vai mais ou menos em linha com o que eu falei sobre o design thinking também. É super bacana, super interessante, é um processo que funciona, mas, de novo, não compliquem, não façam com que isso se torne um peso na tua migração ou no início da tua carreira. Design Sprint é legal sim, você pode tentar, mas se não funcionar, não tem problema. Não funciona para todos os times, não funciona para todas as realidades. Beleza? Vamos lá, à próxima entrevista então. Olá pessoal, hoje estamos com a Beatriz Palmeiro, mais conhecida como Bia, então eu vou chamar ela de Bia. A Beatriz Palmeiro é senior designer na Intel em Portland, lá também para as bandas da West Coast. A Beatriz passou já por empresas que todo mundo conhece no Brasil, a Abril, a Terra, o Valor Econômico, a Isobar, Mítica, estava procurando a palavra Mítica Isobar, a Walmart também no Brasil, e daí mais a última experiência como Senior User Experience Designer na Intel. Bia, bem-vindo à Expatria. O microfone é todo seu. Gostaria que você contasse um pouco de você, do seu histórico, como é que você virou designer e como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui dividindo um pouco da minha experiência. Bom, eu trabalho na área já faz mais de 10 anos e eu entrei mais ou menos influenciada pelas minhas irmãs, porque uma delas trabalha com tecnologia e uma outra é bem da área de humanas. E aí eu precisava achar um caminho do meio ali entre as duas. Então, na faculdade eu acabei cursando sistemas de informação, fui mais para a área de tecnologia, mas eu vi que eu não queria ser desenvolvedora de jeito nenhum. E aí eu queria ir para o design e tudo mais, foi quando eu acabei descobrindo a arquitetura da informação. Eu fui fazer uma pós nisso. Então foi assim que eu caí nessa área. Hoje muito mais conhecida como experiência do usuário, né, design de produto, mas quando eu comecei ainda era arquitetura. Arquitetura de informação. Isso, exatamente. E daí há um ano atrás eu fui transferida pela Intel aqui para os Estados Unidos. Eu trabalho há 4 anos na Intel já, e esse último ano eu passei aqui em Portland, no escritório maior que eles têm aqui para a parte de software. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você já estava trabalhando na Intel lá no Brasil? Isso, em exatamente. São Paulo, isso? Isso, em Campinas, na realidade, porque a Intel tinha 2 escritórios no Brasil, um em São Paulo, que é a parte mais administrativa, e um escritório em Campinas, que era a parte de desenvolvimento de software livre, na verdade, porque eu trabalho na parte de software livre da Intel. Entendi. E o time que trabalhava com software livre na Intel foi convidado, uma parte deles, a vir aqui para os Estados Unidos. No final de 2016, mais ou menos, a gente recebeu esse convite e aí eu acabei vindo para cá. Legal. Então, esse produto que vocês criavam lá no Brasil era praticamente em conjunto com o pessoal da Intel americana. É um produto comum, digamos assim. Isso. A gente já trabalhava bem diretamente como time daqui, então diariamente a gente tinha as reuniões e estava sempre em contato. E aí surgiu essa necessidade da gente estar mais perto. Então, a gente acabou vindo para cá. E esse time que vocês têm, acredito que esse time exista ainda no Brasil, ou não tem mais? Não, parte dele veio para cá e o escritório que a gente estava acabou fechando. Você sabe por quê? Pessoas para cá. Foi uma reestruturação da Intel, né? Na verdade, ela acabou fazendo isso com vários escritórios pelo mundo e o escritório de Campinas foi um que foi afetado, porque eles quiseram trazer todo mundo que é de desenvolvimento de software para cá. Então, nos outros países acabou ficando mais a parte de marketing, vendas, esses times permanecem espalhados globalmente. Porque eu acho que mexe muito com a cultura de cada região, né? Quando você fala em marketing, vendas, né? E o desenvolvimento de software, mais ou menos, pode seguir a mesma linguagem, acredito eu, que seja, talvez esteja um pouco desse... Tem a parte de pesquisa com o usuário que eu acho que também é influenciado, mas a gente acaba conseguindo
driblar isso um pouco com outros recursos. A gente não necessariamente precisa estar nos lugares. Isso é verdade. A gente acabou agora no meu trabalho, a gente acabou de fazer aliás, foi caríssimo. A gente fez uma sessão de teste de usuário em Londres e uma na Suécia, porque a gente estava com essa pergunta, pô, acho que a gente vai lançar o produto lá e o feedback que a gente vai ter lá é bem diferente do que o feedback que a gente vai ter aqui nos Estados Unidos. E na verdade foi idêntico. Então, assim, claro que dependendo de onde você vai, faz muito sentido. Mas se você está pensando em mercado ocidental, mercado onde as pessoas têm acesso fácil à tecnologia, têm um nível de escolaridade relativamente bom, você provavelmente vai ter os mesmos resultados. E obviamente esses países também falam língua, mesmo que a Suécia não seja, né, de língua nativa americana, praticamente todo mundo lá fala inglês. Só a título de curiosidade. Tá, então vamos partir um pouco para a parte mais técnica. Como é que foi o processo de transferência? Eu imagino que a empresa bancou todo o esquema de custo, toda a papelada, que tipo de visto que eles patrocinaram para você? Como é que funcionou tudo isso? A Intel proporcionou uma consultoria que ajudou a gente em todo o processo para vir para cá. E eu vim a princípio com um L1, que é um visto de transferência. E agora eu mudei o meu visto para H1B, a pedido da Intel mesmo. O H1B é um visto de você mais especialista, é um trabalho especializado. E a mudança foi para que eu pudesse ter mais tempo aqui para ficar aqui, não precisa renovar, etc. Porque o L1 você precisa renovar depois de quanto tempo? Ele tem 3 anos a duração, se eu não me engano. Só que para você renovar, o processo de renovação é um pouquinho mais chato, porque você tem que sair do país, você tem que voltar para o Brasil, no caso, ficar um tempo fora e depois poder voltar para cá. Entendi. Não queriam que chegasse nesse prazo antes de eu precisar voltar, etc. Eu vim sem prazo para cá, então a intenção da Intel é estender o máximo possível os vistos aqui. Então, por isso acabei indo para o H1B. O H1B também são de 3 a 4 anos, eu não tenho certeza agora, mas a diferença é que eu não preciso desse processo de sair do país, ficar um tempo fora, depois voltar, etc. É mais simples, então é só uma renovação mais tranquila de se fazer. Entendi. E com você, então, eu imagino que veio outros brasileiros também. Vocês estão no mesmo time hoje ou foi cada um por um lado? Tem algumas pessoas que estão no meu time ainda, né? Tem mais 2 designers aqui. E tem alguns engenheiros que também vieram, mas aí eles estão em outros times, estão espalhados. A gente ficou um pouco espalhado na hora que a gente chegou aqui, né? Os times foram se dividindo. Ajudou? Você acha que ajudou vindo com pessoas que você já conhecia? Sim, e já tinham algumas pessoas aqui também que a gente conhecia. Não só as pessoas... porque vocês trabalhavam juntos, né? Isso, mais pessoas que já tinham vindo do Brasil. Então, acho que sempre ajuda, porque você compartilha aí um conhecimento, né? É verdade. Dicas, acho que sempre facilita. Chegar num país não é simples, né? Tem muita coisa para aprender, então é bom ter. É verdade. E como é que era teu nível de inglês? Assim, você sempre falou inglês fluentemente. E quando vocês tinham o time no Brasil, eu imagino que, obviamente, as conversas que vocês tinham eram já em inglês. Isso. Você sentiu um baque muito grande quando você chegou aqui? Porque conversando com outras pessoas, a gente vê que você no Brasil, às vezes você pensa que você domina a língua, né? Você tem essa ideia de que, não, eu consigo entender, eu consigo conversar, mas quando você chega aqui e é 24 horas falando inglês né, no cotidiano as coisas mudam um pouco, né? Como é que foi para você? Foi exatamente isso. Eu já usava diariamente inglês, né, no trabalho, fazia muita reunião por call, que também já não é simples, porque nunca... som é bom, etc. E ler, né, aprender UX, você precisa ler muito, os e-mails na Intel são todos em inglês. Então, já tinha uma certa fluência, mas sim, chegando aqui é outra dimensão. Como você falou, são 24 horas, então não tem aquele descanso. Você chega em casa, você acha que você vai ver televisão porque você está cansado? Não, você não vai, porque é tudo em inglês. Você vai comprar pão, é em inglês. Então, aprender as medidas, né? Aqui a gente não usa... Essas medidas são um inferno, né? Então, tem tudo isso, assim, todos os pequenos detalhes, eles acabam ganhando um peso aí, porque tem essa camada da língua. Então, sim, foi um desafio. É ainda, eu acho. Eu sou bem perfeccionista, assim, então eu ainda me incomodo de ter
sotaque, sempre tem É, um errinho ou outro que a gente comete, mas não, é normal também. Isso é outra coisa que a gente conversa também nas outras entrevistas. É esse nível de inglês que a gente consegue alcançar tem um certo limite, eu acho. É difícil conseguir falar nativamente, é muito difícil. o Como é que foi o processo de... Eu também imagino que no teu caso tenha sido um pouco diferente do resto do pessoal. Achar lugar para morar, essa adaptação do dia a dia, como é que foi? A empresa forneceu? Como é que aconteceu tudo isso? eu comecei a já procurar quando eu estava no Brasil. Então, o pessoal que já tinha mudado para cá, eles foram dando algumas dicas de lugares que fossem mais perto da Intel ou que fossem perto de transporte público. Eu não tenho carro aqui, Uhum. tenho preferência por morar num lugar perto de metrô, etc. Então, eu fui pegando algumas dicas e já fui procurando do Brasil, tentando entrar em contato com os apartamentos e tal. E como é que foi para alugar também? Foi fácil? Foi difícil? A gente teve suporte da Intel, teve uma pessoa que ajudou a gente quando a gente chegou aqui para tanto encontrar e visitar os apartamentos que a gente já tinha selecionado e abrir conta em banco, tirar o SSN, coisas desse tipo. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Tinha uma pessoa que estava à disposição de vocês para ajudar vocês a fazerem todos esses processos. Tinha. Nossa, isso é mágico. Você deveria dar um beijo na Intel. Porque- Foi fundamental, assim, porque o primeiro mês, assim, eu não sei como tudo isso aconteceu, porque você tem que ligar a luz, gás, sei lá, é, todas as coisas que você não tem nem ideia de como os processos funcionam, né? não, é complicado, complicado. Eu falo por experiência própria, é complicado. A gente teve muito suporte. Então foi assim, eu separei todos os apartamentos que eu queria conhecer na região, o preço que eu estava disposto a pagar. E quando a gente chegou aqui, encontrei essa pessoa que levou a gente para visitar todos os apartamentos até escolher, daí a gente assinou o contrato, fechou. E daí foi assim. Legal. E eu tinha uma ilusão de que eu poderia ter fechado pelos sites. Então eu já queria chegar aqui com o meu apartamento fechado, eu não queria ter ficado em hotel. Uhum. Aí essa pessoa que estava ajudando a gente, ela falou, olha, não faz isso, não vale a pena, vai lá, vê pessoalmente e tal. E foi um conselho bem sábio, porque no fim eu acabei escolhendo um outro apartamento que nem estava na minha lista, mas que era muito mais conveniente. Então vale a pena dar uma olhada, gastar um tempo ficando em Airbnb, etc., antes de fechar alguma coisa. Uhum. Tá, me diga uma coisa, nessa transferência tua, depois que você começou a conviver mais com o pessoal daqui, o que você acha? E eu imagino que quantos designers vocês têm hoje no time? Nós somos 5 aqui, tem mais 6 pessoas em Londres. A gente ainda está espalhado, Aham. mas somos 5. E qual que você acha que poderia ser, se é que existe a diferença entre o designer brasileiro e o designer de outros países que você trabalha? Olha, o que eu sinto é que a gente tem uma coisa mais mão na massa que os outros países não têm. Então, assim, eles são muito mais de processos do que a gente. Eu acho que a gente faz acontecer. Então, acho que uma coisa que a gente vê de uma forma negativa, que é o jeitinho brasileiro, na verdade, eu acho que ele é muito positivo, porque a gente faz acontecer, a gente pode usar isso por bem, e a gente tem esse talento de correr atrás, e a gente tem essa garra, essa vontade de fazer acontecer, que eu acho que é um pouco... Não que eles não tenham essa garra, mas eu acho que eles seguem muito mais um processo, uma burocracia, um método, etc. Se não está dentro desse protocolo, não vai acontecer. A gente faz acontecer, não importa se está dentro de um protocolo. É interessante, Bia, porque esse é o mesmo feedback que eu estou tendo nas outras entrevistas também. Quando eu pergunto essa mesma questão, é praticamente sempre a mesma resposta. É bem interessante isso. Eu concordo plenamente essa, esse lado acadêmico que eles têm aqui de querer, né, seguir uma metodologia, né? E a gente é mais realmente mão na massa. A gente vai lá e faz e, e resolve. Ah, você existem outros designers de outros países nesse time de vocês ou só são brasileiros e americanos? Não, tem uma pessoa que é da Espanha, já mora aqui há mais tempo, morou em Londres, era do time de Londres, veio para cá. Aham. Ela é da Espanha, na verdade. E daí, agora tá aqui. E daí o resto do pessoal, o que é? Americano e... Tem uma americana e tem mais 2 brasileiros.
Ah, legal. E eles são de Campinas também. Isso, são. Ah, legal. Para você deve ser super legal, né? Porque pelo menos. É bom. E eles também vieram com a mesma intenção de ficar, também estão no mesmo esquema que você está. Isso, exatamente, exatamente. E fazem exatamente o mesmo tipo de trabalho que você faz. Ou não? Sim, sim, posso dizer que sim. Legal. Me deu uma ideia assim de qual que é a tua estrutura de time geral. Vocês trabalham num time de produto? Vocês trabalham junto com desenvolvedores? Como é que funciona? Uma ideia geral, não precisa entrar em detalhes. Tá, o nosso time, a gente tem um time separado de design, nós somos divididos, tem UX, tem gente que é visual, tem gente que é mais voltada para service design, a gente tem várias especialidades, e daí depende um pouco do momento do projeto que a gente entra. A gente tem parte do time que está aqui, parte do time que está em Londres, e a gente tenta fazer uns syncs quinzenais ou semanais para ver como os projetos estão andando, tanto aqui quanto lá. A gente trabalha muito próximo da engenharia, né? Porque, especialmente, acho que no grupo que a gente está dentro da Intel, que é o time de Open Source, a gente depende muito dos engenheiros. A gente, inclusive, a gente não fala que a gente trabalha com experiência do usuário, mas a gente trabalha com experiência do desenvolvedor, porque o nosso usuário final é um desenvolvedor, no final das contas, então a gente é bem especializado nesse tipo de experiência, como que eles vão programar numa linha de comando, qual a melhor experiência que você pode dar para essa pessoa e tudo mais. É todo um mindset que você tem que entender que é diferente de quando você desenha para o usuário final. Então, obviamente isso depende muito do projeto, tem projeto que a gente acaba chegando no usuário final também, mas principalmente os desenvolvedores. E a gente faz muita pesquisa, acho que principalmente nosso papel é tentar sempre colocar essa sementinha de como que o usuário ou o desenvolvedor vai conseguir lidar com toda essa tecnologia que a Intel está desenvolvendo. Então, nosso objetivo é sempre tentar potencializar ali oportunidades para entregar um software com uma qualidade melhor em termos de experiência. Então, como é que vocês organizam testes de usuários? Vocês pegam pessoas internamente mesmo ou vão externamente? Depende muito do projeto. Às vezes a gente acaba fazendo interno e, dependendo da possibilidade, do tempo, a gente acaba fazendo externamente. Então, depende um pouco de tempo, de dinheiro que está aplicado ali naquele projeto. Claro. Mas a gente faz internamente também e faz externo se precisa. Legal. Vamos voltar um pouco para a parte de design. Para quem está escutando a gente lá do Brasil agora, que está pensando em se mudar, fazer uma aventura fora do país, o que você acha que é importante para um designer hoje ter para começar uma procura, para começar de repente a selecionar empresas para aplicar, regiões ou cidades para aplicar em termos de portfólio, em termos de comunicação, nível de inglês? O que você acha que é importante? Bom, o nível de inglês é fundamental, até porque a gente vai achar que a gente é fluente quando está no Brasil, vai chegar aqui e a gente vai precisar aprender mais. Então, dedicar bastante a isso. Portfólio é uma coisa que eles olham muito, então e quando montar esse portfólio, tentar contar o seu processo. Talvez seja uma dica bem básica, mas portfólio é sempre uma coisa chata de fazer. E eles dão muito valor para a parte do processo, o que você fez e principalmente o que você, enquanto profissional, agregou naquele processo. Então, não só contar o processo normal de design que a gente está acostumado, mas o que foi você que agregou ali. Então, o que você construiu em cima daquilo. Que mais que eu diria? Eles dão mais valor para os diplomas. Então, isso também tem uma diferença entre Brasil e aqui. Eu, por exemplo, eu não sou bacharel. Eu fiz FATEC. Eu fiz um curso de tecnologia. E daí você tem que ver qual a compatibilidade aqui com as coisas e tudo mais. Então, eu sou pós-graduada no Brasil. Aqui eu sou considerada só bacharel. Então, tem toda essa diferença entre interessante isso. Eu nunca vi ninguém pedindo nível de escolaridade, digamos assim. Bom, eu precisei mandar muita documentação por conta dos vistos.
Eu não sei se foi o tipo de visto que a gente tirou ou não, Não, sim, isso faz sentido. Mas você mas teve que fazer que, tipo, você teve que comparar a tua formação no Brasil com a formação aqui para sim. encaixar você num certo nível do teu trabalho ou isso só serviu pro visto, pro processo de visto? Isso serviu só para o visto. Meu trabalho não mudou em nada do que Uhum. eu fazia. Eu vim exatamente com o mesmo papel. Mas para o visto especificamente, para a gente ter uma comparação, houve essa equivalência, digamos assim. Equivalência, exatamente, é. Legal. Tá. Você tem alguma dica especial para quem, em termos, assim, alguém que está procurando se mudar para Portland especificamente? Você acha que é algo que vale a pena alguém investir tempo? Ou você diria, não, se você quiser realmente fazer um salto desse tamanho na tua carreira, é melhor você se focar aqui ou ali? Olha, eu super recomendo a cidade em si, porque ela é pequenininha, super aconchegante, então é um lugar maravilhoso para morar, onde as pessoas são super receptivas e você tem uma cultura de orgânicos incrível, então come-se super bem aqui. Mas eu acho que em termos de diversidade de trabalho, provavelmente São Francisco tem muito mais Uhum. para procurar, mas aqui eu acho que a quantidade de empresas que se tem, chuto a dizer que é bem menor. Uhum. Mas se você, dependendo do que você está procurando, se você quer qualidade de vida, se você quer realmente dar, né, balancear a sua vida pessoal com a sua vida profissional, eu acho que é um lugar excepcional. Legal, legal. E me diga uma coisa, quais são teus planos para o futuro? Você pretende ficar por aqui? Pretende voltar para o Brasil? Eu não sei ainda. Tô experimentando ainda. Já fez um ano que você está aqui ou vai fazer ainda um ano? Faz um ano que eu tô aqui. Eu sou casada, meu marido tá no Brasil, então a gente ainda tá nessa. Ah, vocês estão ainda meio que no vai e vem, não sabe se vai, não sabe se vem. Exatamente. Entendi, entendi. Mas o que você mais gosta daqui? O que eu mais gosto é essa tranquilidade que a gente vive de que a gente não tem medo de andar na rua Uhum, e a gente não tem medo de ser sacaneado no geral, eu acho. Acho que não é. uhum, A gente fala de segurança de roubo, de qualquer coisa desse tipo, mas é de que a gente não tá no modo sobrevivência, sabe? uhum. Sei que eu posso conversar com as pessoas e elas não vão usar isso contra mim se for preciso, entende? Então tem essa segurança, esse respeito que eu acho que é sensacional. E o que que você não gosta daqui? O que eu não gosto é a distância. É muito longe do Brasil, então, dada as circunstâncias, né, da gente estar separado, dificulta muito. Assim, dá praticamente 20 horas de viagem, contando fuso, etc., a conexão que tem que fazer. Então, É, não é uma viagem simples, não é uma viagem curta. Então, essa distância pesa bastante. Assim, é duro estar aqui sozinha, é bem é um tenso. empenho, né? Se você quer ir para o Brasil, né? Que você consegue, sei lá, passar uma semana, simplesmente não vale a pena, né? Porque você Uhum. gasta praticamente um dia e meio viajando. Não é horrível mesmo. Entendo. Ah, você encorajaria designers do Brasil a tentar algo fora ou você acha que as pessoas deveriam ficar por lá e tentar fazer com que as coisas funcionem por lá? Não, eu encorajo. Eu encorajo, porque eu acho que é uma experiência que não tem preço, assim. Vale muito a pena. Não é fácil, eu acho que é super desafiador, assim, e eu acho que é justamente pelo desafio que vale a pena. Não é porque você vai chegar aqui e não vai ter problema nenhum, não é porque você vai chegar aqui e o mercado vai ser maravilhoso e todas as empresas entendem o que os designers fazem, não. Não é por isso, é justamente por você estar entendendo uma outra cultura e essa coisa de 24 horas você tem que estar com essa camada aí que você tem que estar pensando e se reinventando o tempo todo. Então eu acho que é uma experiência que não tem preço, assim. Deixa eu voltar lá para o começo. Na maioria das vezes, conversando com o pessoal, eu é muito comum essa vontade de você querer tentar algo lá fora, aqui nos Estados Unidos ou na Europa, mas acaba que
as pessoas com quem eu estou conversando vieram para os Estados Unidos. Mas assim, eles foram atrás disso, né? Eu fui atrás disso também. Uhum. No teu caso parece que foi um pouco diferente. Você estava no Brasil, trabalhando na Intel, tudo bem, maravilhoso, e de repente, eu não sei, me corrija se eu estou errado, mas um dia alguém chegou lá e falou, galera, vocês têm uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, e quem quiser vai, quem não quiser não vai. Como é que você recebeu isso? Porque pelo que eu entendi, você não estava planejando sair do país, né? Como é que foi toda essa experiência? Eu sempre tive essa vontade de morar fora, mas eu sempre tive muito medo, porque tem N coisas para você resolver, e tem a família que fica, e não é uma decisão só sua, é uma decisão de todo mundo que está em volta e tudo mais. Então eu acabei sempre adiando. Não, agora não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Era um plano meio inconsciente ali. E daí acabou vindo a notícia e foi maravilhoso, porque já era uma coisa que eu queria, e com um suporte absurdo que a gente teve para vir com a Intel. Então, assim, não podia ser melhor. Então foi muito bem aceita quando você teve a notícia. Foi muito bem assim. E é engraçado isso que você falou, porque uma das ideias que me fez fazer esse podcast aqui é realmente tentar ajudar um pouco as pessoas que têm esse medo de sair de lá. Eu acho que tem tanta gente talentosa no Brasil que quando eles param para pensar em todos os problemas e perrengues que você passa, e problema com visto, e se mudar, que parece uma coisa impossível, mas que na verdade não é. É complicado sim, é chato de vez em quando, não é fácil, na maioria dos momentos não é fácil, mas que vale a pena, e que essas conversas estão, acho que, tentando mostrar um pouco para o pessoal que é tudo factível. Se você coloca tempo e vontade, as coisas podem acontecer. Legal, Bia. Então, as nossas conversas são curtas, como você já percebeu, e eu queria agradecer mais uma vez a tua participação. Obrigado pelas dicas, por tudo que você compartilhou. E se você tem alguma consideração final para deixar para o pessoal, por favor, o tempo é seu novamente. Não, quero só agradecer a oportunidade aí. Espero que isso incentive a galera aí a dar um passo. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Bia. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Próximo episódio é com o Marcelo Manso, carioca, que hoje se encontra na Califórnia trabalhando no Google. Vai ser uma conversa cheia de dicas, não perca. Até a próxima!